de ser muito radical quando eu fui adquirir hábitos saudáveis e eu não me arrependo disso, deu muito certo. Mas você não precisa fazer a mesma coisa que eu, ou talvez você precise ser um pouco mais impositiva em relação àquilo que você quer construir. Hoje eu tenho uma rotina que me dá orgulho, mas para chegar nesse ponto, ser muito radical e parece um pouco até contraditório, porque eu tenho uma pegada mais comportamental, eu falo um pouco mais sobre leveza no processo, mas eu só falo disso hoje porque depois de ter vivido tudo e adquirido os hábitos saudáveis, eu vejo que se tivesse sido uma jornada mais leve, também teria sido mais leve pra mim. Mas nesse episódio eu quero trazer um capítulo mais cru e real da minha vida, porque essa foi a minha realidade para que houvesse mudança. Não adianta eu tratar vocês com uma realidade ilusória, falando que dá sim para manter o equilíbrio, porque não foi assim que aconteceu. Eu equilibrei de um lado, eu desequilibrei de outro lado e foi tentando manter essa corda alinhada que eu fiz dar certo os meus hábitos saudáveis. Eu tomei a decisão de adquirir hábitos saudáveis e que eles fossem duradouros. Eu lembro que duas áreas me incomodavam muito mesmo, que era a área de treino, que eu treinava, eu sempre fiz esporte, já falei isso aqui, mas eu não tinha constância. E aqui a gente abre um parênteses muito importante. Na época que eu mais quis ser dedicada, eu tive uma filha, então a realidade ela já era diferente. Eu tive que adequar a minha rotina e a dela para que eu conseguisse me exercitar, que não fosse menos do que eu coloquei como meta, mas que também coubesse dentro da minha realidade. O segundo ponto que me incomodava muito era a questão da leitura, porque eu não conseguia finalizar um livro inteiro. E na alimentação, como que era? Bom, eu sempre comi muito bem. Desde a minha infância, eu comia de tudo. Eu comia fruta, eu comia vegetais, mas eu também comia muito fast food. Então eu tinha uma alimentação natural, mas eu também tinha uma alimentação rica em ultraprocessados. Na minha adolescência, eu continuei mantendo os dois, mas eu comia muito fast food, entre 3, 4, 5 vezes na semana. Eu sempre estava comendo em algum lugar, ou uma esfirra, ou um hambúrguer, ou uma pizza. Eu não tinha a consciência que eu tenho hoje com os meus hábitos saudáveis, até porque eu sou nutricionista, então eu mudei completamente a minha visão sobre os alimentos. Então a parte da alimentação eu não via como um desafio para implementar na minha rotina, até porque eu já comia de tudo. O que eu precisava mesmo era me regrar mais no sentido de comer mais saudável, até pro meu futuro ser melhor, até para minha performance melhorar, para minha concentração, para os meus resultados, para minha disciplina. Eu precisava alinhar isso, mas não era um fator de dificuldade, porque eu sabia que na alimentação eu conseguia mais fácil. E aquilo de não ser constante nos treinos e não ser constante na leitura me corroía de um jeito absurdo. Talvez você ache besteira, mas pra mim era um sinal de disciplina, de conquista, de capacidade, se eu conseguisse colocar aquilo pra funcionar. Toda vez que eu falhava, vinha aquela sensação de, tá vendo? Você não consegue, você não é capaz. E eu queria vencer essa voz que me perturbava. Eu queria ser capaz. Isso não era para validação externa, isso era para mim. Isso era para eu perceber que entre altos e baixos eu conseguia. E aí com o tempo eu comecei a me observar de verdade e entender como eu funcionava. Existem pessoas que conseguem levar o processo com mais leveza, que elas vão por etapas, que elas vão por processos. Eu não sou esse perfil, eu sou aquele perfil 880, que tem que bater meta, que tem que ter horário, que tem que ter uma regra inicialmente, até eu adquirir o hábito, porque a gente sabe que um hábito é aquilo que a gente faz repetidas vezes até se tornar automático. Então eu precisava, de maneira forçada, começar, me obrigar a fazer algo em certo horário, todos os dias, do mesmo jeito, para que aquilo se tornasse automático. Eu funcionei muito bem assim. Não sei como você funciona, se você quiser me conta aqui nos comentários. E aí eu organizei a minha rotina de forma quase que militar. Eu precisei estipular um horário de estudo, mas sabendo que dentro desse planejamento eu teria adversidades porque eu era mãe. E quando você é mãe, você sabe que o seu filho adoece. Às vezes o seu filho chama a sua atenção, às vezes o seu filho precisa tomar um banho, às vezes... Mas eu tentei fazer uma rotina nossa, que funcionasse e que dentro das funcionalidades que eu coloquei ali no papel, eu conseguisse me encaixar.
Então, o que que eu fiz? Inicialmente, a minha parte de estudos era antes da minha filha acordar. Ela acordava entre 7 horas, mais ou menos, eu acordava às 4. De 4 às 6 eu estudava. Nos horários que me eram possíveis, geralmente meio-dia, por um tempo eu mudei pra noite, eu comecei a treinar. Várias e várias e várias vezes eu levei ela. Várias e várias vezes. Porque a maternidade solo não me impedia de fazer aquilo que era importante pra mim. Afinal, eu acredito muito que, se você tá bem consigo, você consegue ser o bem para o todo. Eu precisava ser o bem pra minha filha. Essa parte física, essa parte mental, contou muito para quem eu sou hoje, me fez evoluir de forma grandiosa, mas eu tive sim que matar um leão por dia e não foi fácil esse processo. A parte da leitura começou neste horário, das 4 às 6 da manhã. Então eu estudava neste horário. E por um tempo eu estudei português, porque eu saí do ensino médio sem saber nada de português. E eu tava numa etapa que eu estava fazendo cursinho para concurso. Agora imagina fazer uma prova de concurso sendo que você não sabe nem conjugar o verbo, não sabe classificar as palavras dentro de uma frase. Era nesse nível. Foi o primeiro desafio que eu enfrentei, que eu me superei e que eu fiquei muito feliz quando eu concluí. Foram 3 meses fazendo um curso de português todos os dias, antes dela acordar, e me vencendo, fazendo atividade. Eu fazia muita atividade, eu refazia, até eu entender como é que funcionava o português de fato. Consequentemente, nessa época, que eu comecei a me exercitar mais, a ler mais, a minha alimentação ficou mais organizada. Comecei a planejar todas as minhas refeições. Eu era até rígida demais, eu não falhava em nenhum momento da minha alimentação, porque eu queria fazer dar certo. E eu queria ter resultado, pelo menos uma vez na minha vida. E eu consegui ter esse resultado. Mas foram a duras penas de rigidez. Lembrando que o meu processo, ele não foi um modelo a ser seguido. Eu estou contando aqui a minha história para dizer para vocês que às vezes a gente tem que fazer algo de forma... A gente tem que extrapolar limites para conseguir algo. E não necessariamente é o seu caso. Mas para mim, funcionou assim. Não é o jeito que eu implemento hoje em consulta, por exemplo, que eu abordo de forma comportamental, porque eu consigo entender que dentro de contextos a gente consegue trazer uma leveza maior durante o processo. Nem todo início vai ser leve. Às vezes, a leveza, ela só atravessa o processo depois que você adquire a disciplina, que você adquire a constância, que você implementa um novo hábito. Isso não me tornou menos consciente, na verdade isso me tornou realista. Era a realidade que eu tinha, era o que eu tinha em mãos, não foi fácil. E várias vezes, por viver no automático e conseguir adquirir esses hábitos, eu me esqueço dessa história. E por isso que eu tô abrindo aqui pra você, para que você não me olhe como uma mulher invencível, aquela mulher maravilha que consegue fazer tudo. Porque tudo que eu conquistei hoje foi uma construção, sem linearidade. Foi algo assim. E várias vezes, e altos e baixos, e altos e baixos. Mas uma coisa eu aprendi, e hoje é uma coisa como prioridade pra mim. Eu não deixo de fazer coisas inegociáveis por conta de coisas pequenas. Tudo que eu implementei há anos, hoje faz parte da minha rotina de uma forma muito mais simples. Eu sei que vai existir, eu sei que vai acontecer, e se não acontecer da forma como eu planejei, tá tudo bem. Eu dou um jeito de encaixar ou deixo para o outro dia. O autoconhecimento, ele serve para isso, para você entender quando você precisa de um abraço, para você entender quando você precisa de um empurrão. Tem vezes que você vai precisar de um acolhimento. Tem vezes que você vai precisar de uma chacoalhada para te fazer voltar para a realidade. Mas a conquista daquilo que você tanto deseja, e aqui eu falo de sonhos, de metas, de realizações, ela só vem quando você escolhe você. Ninguém que vai fazer por você. As pessoas podem te admirar, as pessoas podem te apoiar, as pessoas podem te amar, mas não são elas que vão fazer o que você tem que fazer. Porque elas também estão em busca de uma melhor versão. Elas também estão em busca de um desenvolvimento pessoal.
Sendo assim, eu precisei ser radical e talvez você esteja vivendo esse momento que você também precisa ser radical. Mas o que eu te indico e que funcionou para mim na época? Ter uma agenda simples e básica, onde eu anotei horários, onde eu fiz o cronograma. Nessa época que eu fiz toda essa mudança, foi lá no ano de 2019, eu não utilizava tanto as redes sociais, eu não utilizava tanto os aplicativos online para facilitar a minha vida. Hoje a gente já tem o Notion, a gente tem o Google Agenda, que também são ferramentas super úteis nesse processo. Estabeleça uma rotina. Cumpra com o maior compromisso, que é aquele que você se comprometeu a fazer. Se você não faz o básico, que é cumprir com a sua palavra, o que você espera que o mundo te devolva? Eu sempre me questionei isso. Se eu não consigo fazer o básico, que é ir lá preparar minha alimentação, que é ir lá, gente, ó, o básico, beber água. Se eu não consigo fazer o básico, que é beber água, será que eu sou merecedora de grandes coisas? Porque se o mínimo eu não tô fazendo, eu vou receber o máximo? Eu vou receber aquilo que é tão extraordinário? Faça a base. Eu digo sempre, o básico bem feito funciona. Faça o seu solo ter qualidade para que floresçam coisas dele. Só vai florescer se você cultivá-lo muito bem. E esse cultivo é nos mínimos detalhes, é no que você faz todos os dias, de pouco em pouco, de acordo com o que você é capaz. Às vezes não te falta motivação, às vezes te falta uma decisão. Se esse episódio fez sentido para você, comenta aqui embaixo o que tem te travado hoje. Compartilha também com quem tá precisando desse empurrão da vida. E se você quiser desabafar qualquer outro assunto, também comenta aqui, auxiliar no que me for possível. Eu espero que tenha feito sentido. Um beijo no seu coração.